Livro de Êxodo, capítulo de número 5. Como os irmãos sabem, no nosso segundo momento de escola bíblica dominical, nós estamos estudando o livro de Êxodo. Então, o nosso desafio é estudar todos os capítulos nesse biênio, ou talvez nesse triênio de ensino, cujo o tema é A Verdade Importa. Esse é o tema que o Senhor tem dado para nós, como sendo aí o último alicerce do nosso ser como igreja. Nós já trabalhamos sobre o nosso Ragu, que é hospitalidade, amor, generosidade, unidade. Os irmãos se lembram do Ragu? Nós vamos, nós vamos revisitar essa temática. Ficamos 2, 3 anos trabalhando no Ragu. Depois também pensamos sobre a igreja. Isso mesmo, igreja sustentável, né? Então, a nossa responsabilidade em preservar a tradição que nós temos recebido, preservar a fé que nós temos recebido e passar para as futuras gerações. Então, nós nos preocupamos muito com os nossos pequeninos, porque a gente precisa não apenas conhecer a mensagem da graça de Deus, mas transmitir essa mensagem com fidelidade. Então, esse é o tema da nossa igreja sustentável. Nós trabalhamos isso. E o último ponto que a gente está lançando é a verdade importa. Em um mundo pós-moderno, em um mundo de relativismo moral, onde as pessoas estão sem saber para onde ir, não é? Onde a verdade é muito relativa, é muito subjetiva, onde as pessoas são guiadas pelos seus sentimentos, onde o coração da pessoa fala mais alto do que a palavra de Deus. Nós fomos chamados pelo Senhor a lembrarmos que não é a nossa verdade que importa, não é o nosso sentimento que importa, não é o pensamento do pastor que importa. O que importa é a verdade inerrante, inegociável, infalível, atemporal, que é a nossa bela, preciosa e antiga Escritura. Por isso, um dos temas da Reforma Protestante é o sola Escritura. Nós, protestantes, irmãos, nós acreditamos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Então, essa palavra que nós abrimos domingo após domingo e nos debruçamos sobre ela, estudamos ela, é a nossa bússola moral, é o nosso norte, é o nosso paradigma. Então, quando nós estudamos aqui na nossa EBD pela manhã, nós levamos isso muito a sério. Nós levamos relacionamentos muito a sério, mas levamos igualmente a palavra de Deus muito a sério. Então, esse tem sido o nosso desafio. E dentro desse desafio, nós no primeiro momento estamos estudando as cartas joaninas. Hoje pela manhã nós já tivemos caminhamos um pouquinho mais, e agora nesse segundo momento nós estudamos o livro de Êxodo. E nós estamos aqui no capítulo 5. Antes de nós entrarmos nas pragas, que vai ser já desenhada a partir do capítulo 7, o capítulo 5 aqui já nos coloca Moisés diante de Faraó. Moisés recebeu de Deus aquela visitação ali no Monte Horebe, na sarça ardente. Os irmãos se lembram disso? Moisés viu uma sarça que ardia e não se consumia, e nós já trabalhamos muito sobre essa temática, né? A sarça é o próprio povo de Deus, né? Assim, é a nossa própria pobreza e insignificância, mas esse fogo que arde é a própria presença viva de Jesus em nós. Irmãos, o que torna a igreja bela, o que torna a igreja poderosa, não somos nós somos sarça. Mas o que torna a igreja bela, poderosa e uma igreja que não vai passar é a presença viva de Jesus Cristo no meio da sua igreja. É Cristo e o seu Espírito é que empodera a igreja e que concede à igreja a autoridade para falar no seu nome. Portanto, é essa presença de Jesus que está em nós e entre nós que torna a igreja esse canal da voz de Deus para o mundo. E nós vimos aqui que Moisés, então, é comissionado por Deus para libertar o povo do Egito. E Moisés se sentiu muito pequeno diante dessa comissão. Imagina, um único homem
diante de Faraó. Deus faz umas coisas assim, não é? Imagina, Faraó com o seu exército, com o seu poder, com seus magos, se julgando Deus, e aí Deus levanta um pastor, porque Moisés ficou 40 anos no deserto, pastoreando ali, e Deus levanta um homem simplório ali, completamente arrebentado, porque ele achava que era alguma coisa, ele achava que pelo seu poder, nós já vimos isso, ele poderia libertar o povo do Egito pela sua sabedoria, porque ele foi criado também na cultura do Egito. Mas nós vemos que Deus não nos liberta, irmãos, a partir das nossas forças e a partir do instrumental humano, mas quando Deus resolve nos libertar, Ele nos liberta pelo seu poder. E o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, por isso que o reino de Deus é surpreendente. É no meio da fraqueza que Deus levanta a sua força. Então, quanto mais a igreja é fraca, mais essa fraqueza, o poder de Deus se manifesta. Porque quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Moisés então fala para Deus, e a objeção de Moisés para Deus é: Senhor, quando eu chegar diante de Faraó, imagina a cena, quem eu vou dizer que me enviou? E Moisés, aquela mentalidade egípcia, idólatra, de nomear os deuses, porque todos os deuses do Egito, eles eram nomeados. Aí Deus vai dizer para Moisés assim, Moisés, quando você chegar diante de Faraó, você vai dizer, olha, eu sou o que sou, me enviou, não é isso? Eu sou o que sou, está em Êxodo capítulo 3, o verso 14. Isso é muito significativo para nós, porque essa ideia do eu sou o que sou, lá no hebraico, né? Eu serei o que serei, é como se Deus dissesse assim para Moisés, Moisés, para de pensar com a mentalidade egípcia e achar que eu sou um Deus, assim como os egípcios o concebem. O Deus Sol, o Deus Lua, ou algum animal. Eu sou para além disso, Moisés. Você não consegue me encaixar dentro dos seus esquemas teológicos. Eu sou indefinível. Nós não conseguimos, irmãos, definir quem é Deus. Nós estamos diante de um Deus que é totalmente outro. Isso a gente precisa entender, irmãos. Nós não lidamos com um Deus que é previsível, que é domesticável. Muitas vezes a gente, de forma idólatra, a gente tem aquela ideia de que nós precisamos controlar a divindade. Nós precisamos definir a divindade para que a gente se sinta seguro. Mas nós estamos diante de um Deus, meus irmãos, que tem todo o governo nos céus, na terra e debaixo da terra, e ele não cabe em templos ou em concepções humanas, ele explode com tudo isso. Ele está para além de todas essas coisas. Não somos nós que controlamos a Deus, não somos nós quem dizemos quem Deus é, não somos nós quem dizemos como Deus age, mas antes, pelo contrário, é Ele que está no trono, é Ele que tem o governo, é Ele que tem toda a soberania, é Ele quem está acima de todo o principado e de toda a potestade, é Ele que governa e controla todas as coisas, é o Senhor que rege e sustém toda a sua criação. Ele vai dizer, olha, vai para Faraó, e diz para Faraó que um Deus que não cabe dentro da concepção humana te enviou para que você liberte o povo. E Moisés, então, se apresenta diante de Faraó e diz assim, assim diz o Senhor, esse grande eu sou, deixa o meu povo ir. E Faraó olhou para Moisés e falou assim, eu não sei quem é o Senhor. Não é isso que está aí em Efésios 5. Eu estou com Efésios 5 porque eu falei um pouco sobre casamento hoje de manhã, não é? Mas Êxodo capítulo 5, o texto vai dizer o seguinte, depois que Moisés pede para Faraó libertar o povo, a partir do verso 6, o Faraó vai agir da seguinte forma, naquele mesmo dia, acompanhe na sua Bíblia, naquele mesmo dia, deu Faraó ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos,
como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes eles faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas, às palavras de Moisés. Então os feitores do povo e os seus capatazes foram e falaram o povo: assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha, onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar da palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim esses seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que os seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução da quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em seu nome, ele tem maltratado o seu povo, e tu nada fizeste para livrar o seu povo. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença e pela tua graça. Senhor, ilumina, Senhor, agora a nossa reflexão e fala aos nossos corações, assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer um pequeno hiato nessa manhã, e nesses 15 minutos que a gente tem ainda de reflexão, para considerar com os irmãos a seguinte questão. Esse ano de 2026, particularmente, tem sido um ano muito pesado na vida da nossa igreja. Muito pesado em vários aspectos. Por questões de enfermidade, os irmãos acompanharam a nossa luta aí, minha e da Viviane. Outros irmãos também sofrendo com bastante a questão do luto também, né? Nós temos irmãos que perderam os seus filhos, que sepultaram seus filhos. Nós temos queridos irmãos que sepultaram as suas mamães. Há 2, 3 semanas atrás, eu fiz um velório de uma mamãe na segunda e a outra na terça-feira, né? Nós tivemos agora, essa semana, também mais um
um sepultamento do nosso querido irmão Robert, que deixou duas crianças. E eu até comentei com o pastor Levi que eu não estou aguentando mais essa vida de pastor, né? Que é tanta angústia que a gente passa, e tanto sofrimento. E não apenas isso, mas muitos irmãos também enfrentando muitas lutas conjugais. As famílias estão sendo muito atacadas. E às vezes a gente fica no meio disso tudo e a gente faz essa mesma pergunta, não é? Onde é que está Deus, né? Que Deus é esse que a gente serve? Que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue domesticar, que a gente não consegue fazer com que Ele nos responda de uma forma previsível. Porque às vezes a gente faz, irmãos, tudo tão certo, não é? Nós nos esforçamos tanto, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida comunitária, nós nos esforçamos tanto para fazer aquilo que agrada o Senhor, e nós damos o nosso melhor, nós damos o nosso melhor como maridos dentro da nossa casa, nos esforçamos para ser presentes na vida da nossa esposa, na vida dos nossos filhos. Eu sei também que as esposas igualmente lutam essa mesma batalha, querem ser boas esposas, querem ser boas mães, querem cuidar bem da casa. Nós nos esforçamos, damos o nosso melhor. E nos esforçamos também comunitariamente na vida da igreja, e nós queremos uma igreja que seja bíblica, que seja amorosa, uma igreja que seja fiel, onde a palavra do Senhor é pregada. E os irmãos têm nos acompanhado nesse sentido, e eu sou muito grato a Deus, e a nossa liderança é muito transparente. Nós temos caminhado nesse sentido, nossa mente está muito convencida da vontade de Deus para a igreja, e nós tentamos fielmente, sem deixar ninguém para trás, caminhar como igreja local e servir ao Senhor com fidelidade. E é de se esperar, dentro dessa nossa mente lógica, humana, e muitas vezes pequena, não é? A gente espera que Deus age de forma responsiva a todos esses nossos atos de obediência, a todas as nossas boas vontades, a todos os nossos bons investimentos, que Deus haja da forma como a gente gostaria que Ele agisse. Né? É como se as nossas boas obras, é como se tudo que a gente fizesse fosse um grande controle remoto, e a gente tem aquela impressão que, se eu agir dessa forma e for obediente, Deus automaticamente vai fazer aquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Porque a gente sempre tem uma cartilha que a gente imagina que seja a cartilha que Deus deve trilhar, que Deus deve fazer. Né? Assim, nós temos um plano, e aí nós apresentamos para Deus e dizemos assim: Senhor, age dentro desse plano. Permita que a minha vida seja perfeita. Permita que o meu casamento, os meus filhos sejam perfeitos e abençoados, saudáveis em todos os níveis. E permita que a minha igreja seja abençoada, saudável em todos os níveis. Senhor, nos blinde, nos coloque dentro de uma redoma, para que a gente não sofra, para que a gente não tenha nenhum solavanco, para que a gente não tenha nenhum problema emocional, para que a gente não precisa tomar nenhum remédio psiquiátrico. Nos blinde, Senhor, para que o nosso casamento não tenha nenhum atrito, tenha sempre aquele óleo, aquela coisa gostosa entre nós. Nos blinde, Senhor, para que os nossos filhos sejam perfeitos, sejam obedientes, sejam amorosos, sejam bons alunos, sejam estrelinha lá na escola. Ó Senhor, nos abençoe no nosso trabalho, para que a gente não seja preterido, para que o nosso esforço também seja validado, para que o meu chefe possa reconhecer o meu talento e o meu esforço, e aí me abençoar, e eu ser próspero. Ó Senhor, abençoa a nossa igreja, enche a nossa igreja de membros, enche a nossa igreja de dinheiro, faça com que a nossa igreja prospere e cresça e se multiplique, que os irmãos ali não tenham nenhum atrito entre eles, que as famílias da nossa igreja sejam saudáveis, sejam fortes. Nós desejamos tudo isso, e nós temos uma esperança muitas vezes
tão infantil, tão tola de que as coisas vão ser assim. Só que as coisas não são assim, irmãos. Só que muitas vezes Deus permite que Faraó maltrate a gente. E quanto mais, irmãos, o texto vai dizer, quanto mais, coloque isso no seu coração, quanto mais nós nos aproximamos da vontade de Deus, mais os enfrentamentos se tornam ferozes. E às vezes os irmãos ficam assim espantados. E eu, quando converso com um novo convertido, é muito interessante que os novos convertidos, às vezes até na classe de batismo, falam assim: pastor, mas que coisa impressionante, a minha vida antes de Jesus era até boa. Já viu essa conversa? Era até boa, pastor. Eu não tinha problema nenhum. As coisas andavam bem e tudo. E quando eu tinha aquela vida mais ou menos, eu não tinha nenhum conflito, eu não tinha nenhuma batalha. Estava ali navegando em céu de brigadeiro, sabe aquela coisa, não é boa? Mas agora, pastor, que eu me converti, parece que meu mundo desabou de vez. Parece que o caldo entornou. Vocês já tiveram essa sensação? Uns até falam assim, né, espiritualizando o batismo. Agora que eu resolvi batizar, o inimigo está furioso comigo. Não é? Irmãos, e nós não somos uma igreja neopentecostal, mas é a pura verdade que quanto mais nós nos aproximamos ou tentamos nos aproximar de Deus, mais Faraó irá se levantar contra nós. Esse texto que nós lemos, Deus fala para Moisés: eu vou libertar o povo. Eu vou fazer uma grande obra no meio do meu povo. O meu povo está escravo e eu vou libertá-lo. Deus já determinou essa boa e grande obra no seu coração e ele vai cumprir isso. Mas não sem resistência, meus irmãos. Não sem resistência do nosso inimigo. Porque quando o Faraó ouve isso, Faraó vai dizer assim: como assim? Eles vão ser livres? De forma nenhuma. Eu vou aumentar a tribulação sobre eles. Eu vou pesar a minha mão sobre eles. Eu vou fazer vir problemas sobre eles. Para que eles fiquem ocupados com seus problemas e se esqueçam de adorar ao Senhor. Essa era a estratégia de Satanás. Olha, meus irmãos, que estratégia terrível, sutil, e que muitas vezes nós caímos nela. O que Satanás faz nesse exato momento, nessa grande batalha espiritual que nós estamos? Quando Faraó ainda quer nos manter escravos, o que ele faz? Ele aumenta os nossos problemas conjugais, ele aumenta os nossos problemas financeiros, ele aumenta os nossos problemas na igreja. Sabe para quê? Para que a gente fique olhando para o problema, para que a gente perca de perspectiva quem é o nosso adversário. Porque quando nós estamos em uma batalha, a nossa tendência é sempre humanizar essa batalha e sempre encontrar inimigos humanos para as nossas lutas. Então, é a esposa que acha que o problema dela é o marido. Ah, não, o problema do meu casamento é o meu marido. Ou então, o marido, o problema do meu casamento é a minha esposa. Não é? Eu até brinco com a Cida que às vezes a gente vai no médico, o médico fala assim: você tem que eliminar da sua vida tudo aquilo que te estressa. Aí a Cida falou assim: eu vou separar do Nelson, né? Que a gente acha que o nosso problema está no nosso casamento. Que o nosso inimigo é o marido, é a esposa. O nosso inimigo é o pastor, o nosso inimigo é o irmão, o nosso inimigo é o nosso patrão. E nós naturalizamos a natureza da nossa batalha
e nós começamos a nos engalfinhar, nós começamos a gastar a nossa energia destruindo o outro, atacando o outro, querendo pelo menos que o outro mude para que o nosso problema acabe. Irmãos, isso é uma grande infantilidade, essa é uma estratégia de Satanás. O que o texto nos diz que o nosso inimigo é Faraó. Nosso inimigo é Faraó, mas quando o povo de Israel é oprimido, o que eles fazem? Eles se voltam contra Moisés, não é? Em vez de eles ficarem revoltados contra Faraó, em vez de eles ficarem irados contra Faraó, em vez de eles entenderem que o seu inimigo é Faraó, eles ficam irados e bravos com Moisés. A palavra do Senhor para nós nessa noite, meus irmãos, nessa manhã, meus irmãos, é justamente essa. Para que a gente, primeiro, a gente perceba que nós estamos numa batalha espiritual. Mas para que a gente se lembre que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Nós não lutamos contra seres humanos. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ao invés de nós lutarmos contra supostos inimigos humanos, nós precisamos nos colocar diante de Deus e entender que Faraó é o nosso inimigo. Faraó é o nosso inimigo. Segunda coisa que nós precisamos nos lembrar: se nós estamos sob ataque, é sinal que uma grande libertação, é sinal que uma grande obra, é sinal que um grande ato de Deus está para surgir. Acredite nisso. Acredite nisso. Às vezes, nós somos impedidos de fazer a obra de Deus, justamente porque nós não entendemos isso. Muitas vezes, Satanás alcança espaço no nosso coração. Nós desistimos ali na linha de chegada, ele está chegando, mas nós explodimos com tudo, porque nós não percebemos que é Deus que está permitindo que Faraó aumente sobre nós toda essa pressão, essa tensão, porque ele está no trono, ele controla todas as coisas, ele tem o governo sobre todas as coisas. Faraó, inclusive, é servo do próprio Deus, assim como Satanás, meus irmãos, assim como as tentações, meus irmãos, assim como os problemas, meus irmãos, estão sendo controlados por Deus. Não sobrevém sobre nós nenhuma tentação que não seja humana. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 10:13, Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele nos proverá livramento. Nós precisamos entender que Deus está para realizar uma grande obra entre nós. Eu falo isso como igreja local, Deus está para realizar uma grande obra entre nós. E nós não podemos perder tempo, meus irmãos, nos engalfiando e lutando um contra o outro. Nós precisamos estar unidos, gente. Marido, você precisa estar unido à sua esposa. Nós não temos tempo para lutar entre nós. Nós não temos tempo para lutar com os nossos filhos, contra os nossos filhos. Não são nossos inimigos, meus irmãos. Porque quando Satanás consegue achar esse espaço no nosso coração, a obra para. A obra de Deus não avança. E quando eu falo a obra de Deus, não é a igreja ficar cheia, não é isso. Eu falo a santificação, a obra da graça de Deus e do poder de Deus e da beleza de Deus que Ele quer expressar em nós, através de nós, ela fica paralisada. Porque nós estamos gastando energia no lugar errado. O nosso inimigo não são os seres humanos. A nossa luta é contra os principados e as potestades. Nós precisamos olhar na direção certa sempre. Olhar para Cristo e marchar. Dito isso, nós vamos, a partir da semana que vem, estudar
as pragas do Egito. Nós vamos ver como Deus confrontou os deuses ali do Egito e como esse confronto com esses deuses é para nós também um paradigma dos deuses e dos ídolos que nós precisamos confrontar na nossa vida e também na vida da nossa família. Dito isso, meus irmãos, vamos amadurecer? Vamos amadurecer? Vamos deixar de picuinha? Vamos deixar de questiúncula? Vamos deixar de animosidade? Vamos deixar de briguinha? Vamos deixar de gastar energia com aquilo que não edifica? Vamos fortalecer os nossos braços, a nossa mão para a batalha? Mas sabe de uma coisa? Deus está conosco. Deus certamente estará conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Feche as olhos, vamos orar ao Senhor. Te damos graças, Senhor, por essa manhã, por esse breve ensino que tivemos e te pedimos a tua graça, Senhor, para que tudo aquilo que nós ouvimos não fique apenas na teoria, não seja esquecido, mas que possamos, ó Deus, levar a tua palavra para a nossa mente, da nossa mente para o nosso coração e do nosso coração para as nossas obras, Senhor. Ó Senhor, que essa palavra seja a nossa luz nos nossos relacionamentos familiares, no nosso matrimônio, na nossa criação de filhos, no nosso local de trabalho, nas nossas finanças, nas nossas decisões. Tua palavra diz que nós devemos amar ao nosso próximo, Senhor, e não tê-lo como nossos inimigos. Nós não temos inimigos, Senhor. O único inimigo que nós temos é Satanás. Nós temos também como adversário nossa carne, esse mundo, mas não o nosso irmão. Ó Senhor, que entre nós haja a tua unidade, a tua concórdia, o teu espírito é o espírito da convergência. Mantenha, Senhor, o rebanho unido, mantenha os nossos olhos fixos no Supremo Pastor, nos ajude, Senhor, a caminhar olhando para Ti, Senhor. Fortalece nessa manhã os nossos pés. Ó Deus, renova sobre nós as nossas forças. Seja sobre nós a Tua graça, Senhor. No nome de Jesus, nós não somos como aqueles que retrocedem, mas nós somos como aqueles, Senhor, que não olham para trás. O Senhor tem nos ensinado a colocar a mão no arado e nós vamos seguir, Senhor. Esteja conosco nessa semana, esteja conosco, Senhor, todos os dias. E assim que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem por meio do seu Espírito, seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.